Assim como eles têm importância e interferência direta no teu mapa, pode ser que os hits que a gente já produziu ou vai produzir, lá também tem recados específicos retos e diretos para você. Caiu aqui pela primeira vez e de paraquedas, seja muito bem-vindo e inscreva-se se a sua energia combinar com a minha. Aqui, nós temos vídeos mensais, trimestrais, vídeos de energia geral, e se ele mexe tem um conteúdo ou tema dedicado a você. Tudo para te entreter, te informar e te conectar com o seu momento. É isso. Boa sorte, boa leitura! Vamos iniciar aqui com 3 energias de um oráculo novo, de chamar oráculo dos Delfos. Para mim é novo. Vamos ver qual energia para você, qual recado ou aconselhamento. A caridade. Nossa, que específico isso, né? Uau! Amor fugaz. Mais uma. A lua. Eita, leão. Mais uma. Vamos tirar mais uma aqui para você entender o que é. Eita. Uau. O juízo. Se vocês estiverem escutando um barulho de fundo aí, é Miguel roncando, tá? Um barulho de avião que eu ronco, é Miguel que tá aqui do meu lado roncando. Olha, aqui me mostra como se Leão estivesse no processo da vida em que ele tá se dedicando, provavelmente a ajudar alguém, tá? Ou tá se dedicando muito a uma coisa, carta da caridade. Pode ser. Dá mais voluntários de caridade? Pode. Mas também pode ser alguma coisa no qual você tá colocando seu coração ali. Sabe assim, quando eu tô colocando muito meu coração, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque faz parte de mim, pelo meu coração, e eu faço isso também para ajudar o outro. Eu tô no momento agora em que eu tô vendo como se fosse algo que faz, genuíno, essa palavra. Faz parte de você, e ao mesmo tempo, é como se fosse o processo em que o leão ele tá nesse momento, né? É alguma coisa aí na sua vida que você tá nesse momento de querer alavancar algo, pra querer ajudar algo, ou ajudar alguém. Quando caiu essa carta, né, que eu falei que é muito específico pela carta da caridade, me vem você fazendo isso, e não é, eu quero que a pessoa veja o quanto eu sou uma pessoa caridosa. Eu quero que futuramente essa pessoa, ou essas pessoas que eu tô ajudando, eu quero que elas retornem o mesmo carinho e amor que eu dediquei ao que eu estou fazendo. É algo que você faz por você, só que ao mesmo tempo, aqui, me vem contando algumas coisas como se, tipo assim, você tá fazendo, provavelmente você tá ajudando, só que eu tô vendo como se você estivesse sendo bem julgada aí. Não por essa carta aqui. É que aqui eu vi como se fosse você entregando o seu coração, o seu amor, os seus sentimentos, a sua energia, e como se alguém tivesse assim, não fez mais que obrigação. Sabe? As coisas que a gente escuta que não... É melhor que o outro fique calado. É melhor que, assim, se não tiver nada positivo pra falar, ou se não tiver uma coisa construtiva pra falar, não fala. Eu vejo como se você tivesse assim, poxa vida, não que eu queira ser ovacionado, não que eu quero que as pessoas pensem que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas assim, se você tiver um momento, se a outra pessoa tiver no momento de tacar pedra, eu vejo como se fosse algo que isso machuca, Leão. Machuca, sabe, assim, é um processo que faz com que vocês fiquem na dúvida, sabe? É um processo que faz com que você fique pensando, puxa, mas até quando isso vai acontecer? Eu não tô falando de reconhecimento do outro, não. Até quando eu vou ter que provar o tempo todo que eu realmente gosto dessa situação? Até quando eu vou ter que provar o tempo todo que, tipo assim, eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo isso porque faz bem pra mim. Então, tem alguns juramentos
pode ser de uma ou de algumas pessoas, mas tem algumas coisas que eu vejo aqui como se eu estivesse questionando muito. Se vale a pena ou não. E eu não tô falando só de ajudar, mas se vale a pena ou não, se, assim, até quando isso vai curar, né? Até quando eu vou ficar nesse processo. E depois a carta do juízo. Não, isso aqui me confundiu. O que eu sinto aqui, não pela interpretação da carta, o que eu sinto aqui é que eu tô vendo como se você, em algum momento, fosse falar, quer saber? Dane-se. Ah, entendi. Entendi essa carta aqui, ó. Não é energia da justiça, mas eu acho que me entendi. Não, tem que ir de alguma construção que você fez na sua vida, algum processo que você viveu, que você tá vivendo, que você começou a fazer, muitas vezes pelo fato de, além de ajudar o outro, né? Muitas vezes pelo fato de você entender, cara, eu gosto de fazer isso aqui me faz bem, me faz muito bem. Só que ao mesmo tempo, eu tô vendo como se fosse algo que não foi reconhecido. Como se as pessoas que estivessem em volta, pessoas pessoas que você de repente achou assim, até essa pessoa tá falando coisa, sabe? Até essa pessoa tá falando tal coisa. Até, por exemplo, até minha mãe tá falando tal coisa que não deveria falar. Por quê? Porque é como se tivesse sido uma escolha sua, pode ter sido uma escolha de profissão, pode ter sido uma escolha de vida. É como se tivesse sido alguma coisa que é importante pra você, só que isso não foi respeitado. Não foi respeitado pelas outras pessoas, não foi respeitado, inclusive, pelas pessoas que você achou que deveriam ser. E isso, eu tô vendo como se eu tivesse guardado muito, mas muito aqui internamente. Isso fez com que você questionasse muito os caminhos da sua vida. Fez com que você, não é que você deixou de fazer as coisas, não é que você deixou de ir pelo teu coração, mas isso você foi guardando. Isso você foi guardando, 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 guardando. E é como se fosse um processo em que chegou um momento em que você olhou e percebeu, cara, o que eu tô fazendo agora tem a ver com realmente aquilo que eu comecei, com a escolha que eu tive, ou então o que eu tô fazendo agora é pra calar a boca das outras pessoas. O que eu tô fazendo agora me preenche de verdade, ou isso que eu tô fazendo basicamente tem a ver com uma escolha no meu coração. Eu tô vendo como se você tivesse em profundas reflexões, é essa a palavra. Em profundas reflexões sobre algo que você colocou no seu coração e basicamente você não foi, como se não tivesse sido notado, ou como se você tivesse sido julgado demais, ou como se você estivesse pensando, cara, eu não faço um real das pessoas, eu não faço nada, e mesmo assim as pessoas acabam me criticando. Elas acabam entrando num processo em que eu percebo que elas julgam mais, como se tivesse um julgamento externo, e isso você tivesse guardado. Você não parou de fazer, porque é algo que é genuíno seu, mas ao mesmo tempo, esse movimento magoou demais, te trouxe questionamentos, te trouxe uma coisa que você ficou meio tá guardada aqui, tá guardada nos teus sentimentos. E agora a carta do juízo. O que é essa carta aqui? Essa carta aqui, ela me conta mesmo que é como se você tivesse num processo de eu não vou deixar mais nada, nem ninguém fazer isso comigo de novo. Não dá mais pra me sufocar. Não dá mais. Eu não tô mais em tempo de ficar provando absolutamente nada pra ninguém. Quer saber? Que se dane. Eu tô vendo vocês virarem o jogo de uma forma que é como se não tivesse mais como sufocar nada que tem aqui internamente. Inclusive, tô conversando com alguns leões que estão assim, poucas ideias. O que é poucas ideias? Ah, meu, se me atacar, eu vou atacar. Se eu falar um ai e estiver torto, essa pessoa não tem noção de nada do que eu passei até aqui. Então, não vai ser esses julgamentos, não vai ser esse processo que vai me fazer ficar mal, não. Não vai ser essas coisas temporárias, me vem muito como se fossem coisas que não é temporárias, mas assim, perto do que eu passei agora, eu tô zero paciente. Eu tô absolutamente zero paciente. E a carta do juiz é isso, é como se você estivesse triando, como se você estivesse num processo de você olhando para tudo o que você passou até então, todo esse movimento que você passou até então, e entendendo, cara, eu comecei isso aqui porque eu gosto. Um exemplo, eu comecei esse relacionamento porque eu gosto, independente do que falaram que me doer, de falaram que
que não era uma coisa verdadeira, porque falaram isso, porque falaram aquilo, e isso, eu tive que aguentar até então e ficar quietinho no meu canto. Eu não podia me defender, eu não podia, naquele momento, falar o que eu precisava falar. Agora que se lasque. Se vir quente, eu dou fervendo. Entendeu? A carta do juízo mostra que é como se não fosse mais possível ficar quietinho no teu canto. Como se você não aguentasse mais, como se fosse um processo de uau, é o rugido do leão. É um processo de dane-se, eu vou falar mesmo. Se quiser ficar, seja muito bem-vindo, esse sou eu. Se não quiser também, não tinha nem que estar aqui. Entendeu? Eu achando que a leitura é ir pro canto, o oráculo me joga pro outro. Eu tô vendo vocês assim num processo de não dar. E não é porque teu coração não é tão carinhoso. Eu sempre vejo esse não como se fosse um coração gigante que não cabe no peito. E não é pelo fato da tarola ser leonina, não. É por conhecer minha energia, tá? Vamos lá. Bora tirar energias aqui. Ponte que caiu, Leão. Ponte que caiu. Tudo isso aqui. Espírito do Dambá, saiba o seu valor. Virou daqui. Espírito do Canário, cante a sua própria música. Vocês não vão conseguir não falar mais. Isso passou, tô. Vocês estão se reafirmando cada vez mais. A jornada é de se reafirmar. Lembre-se, essa é uma energia geral e pode ser que eu esteja falando de um período grande da tua vida. Entende? Onde eu sei o meu valor e eu sei que eu não me encaixo em certas situações. Eu sei o meu valor e eu sei que a opinião do outro se trata do outro. Isso fala mais sobre ela do que sobre mim. E eu vejo como se fosse um processo que é poucas ideias mesmo. Poucas ideias. E, repito, você não vai mais engolir muita coisa, não. Eu tô vendo você falar. É abrir a boca e falar. Cante a sua própria música, pra mim, tem a ver com a sua voz. Sobre você falar. O que você precisa falar. Sim, aquele... Acho que a palavra é receio, entendeu? A palavra é receio, né? Sim, aquele receio de, mas eu vou ser rude. Banhe-se, você é rude. Se precisar, você é rude. E esse processo, ao mesmo tempo quando eu tô falando com você e tô vendo tudo isso, eu tô sentindo um alívio gigantesco no meu corpo. Eu tô sentindo um alívio que não é alma que sai, mas é como se fosse algo, tipo assim, eu não preciso mais segurar isso aqui, sabe? Eu não preciso mais segurar na palavra, segurar quem eu sou, sabe? Eu não preciso mais conter uma coisa pra agradar um outro. Eu não preciso mais. Isso não faz mais parte de mim. Opa! Vamos lá! Eita, leão! Cavaleiros de paus. Ok, estou falando de ações rápidas. Cavaleiro de ouros. 10 de paus. Que eu balancei a cabeça. Hora da fortuna. Pois é, né? A partir dessa energia aqui que a gente está conversando, eu vejo alguns acontecimentos e vejo também algumas reavaliações. Eu disse reavaliações, não são avaliações, ok? É algo que você já avaliou, mas que você volta de novo para saber se faz sentido na sua vida. Aqui eu vejo as ações. Então, a partir desse momento que a gente está conversando, é aquilo que eu falei. Falou, vai tomar, cavaleiro de paus. Você falou tal coisa, eu não vou mais segurar, não. Eu vou falar, ou eu vou agir. Eu tô vendo vocês num momento, né? Aqui por essa energia geral, como se fosse um momento assim, é isso mesmo que eu quero. É aqui. É como se você estivesse agindo muito pela tua vida. Me vem como se fossem ações rápidas. Como se você estivesse agindo muito por você, muito mais por você. É o que eu tô vendo aqui pelo Cavaleiro de Paus. Dentro dessas ações, aqui eu vi reavaliações também. O que é isso? Dentro dessas ações que você tá agindo muito mais por você
E aí, a gente pode estar falando de agindo muito mais por você no teu campo profissional, agindo muito mais por você no seu campo pessoal, agindo muito mais por você em atividades que você queira fazer, até mesmo em ver pessoas que são importantes para você. Tem todo o processo que eu vejo que é como se você estivesse concentrando forças naquilo que faz sentido para sua vida. Até aqui tudo bem, né? E depois, Cavaleiro de Ouros. Dentro disso, eu vejo como se você tivesse assim, cara, aquilo que tal pessoa falou fazia sentido, agora não faz mais. Aquilo que tal pessoa me disse que eu precisava correr atrás fazia sentido, agora já não faz mais. Tanto por essa carta quanto por essa carta aqui. Vocês vão dar um strike na vida aí. É essa palavra. Pode ser com pessoas, pode ser também ligado à tua parte profissional, onde você vai dar um strike, assim, tipo, nossa, fazer sentido eu correr atrás disso aqui, agora não faz mais. E por que não faz mais? Porque eu sei o meu valor. E eu não tô falando de você não crescer, tá? Eu tô falando de uma outra coisa, eu tô falando de valores seus. No qual você reavalia e vê se vale a pena estar com você ainda. Ou tem coisa que eu tô vendo que você zerar esse negócio, você dizer, isso aqui não vai mais. É o que eu queria 5 anos atrás. É o que eu queria há 7 horas atrás. É o que eu queria há 3 anos atrás. Agora não vale mais. E eu vejo você como se você estivesse olhando para isso assim. Você vai chegar certinho o que vale e o que não vale. O que vale correr atrás e o que não vale. O que vale para você e o que não vale. E você tomando ações, pode ser também ações imediatas, ou você entendendo, cara, isso aqui não vale mais, não vale mais. Esse relacionamento já não vale mais. Essa amizade já não vale mais. Entende? É como se fossem reavaliações para que você, pela atitude de pausa, isso aqui pesa mais. Não faz mais sentido. A pessoa falou isso, eu tava até agora lutando. Agora não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Eu tô vendo pelo 10 de pausa, assim, entendendo que não faz mais sentido pra você. E o que vale a pena continuar lutando, continuar na sua vida. E investir mais o que não vale. Ó, é como se você tivesse se livrando de pesos. E aqui, roda da fortuna. Isso traz um movimento absurdo pra sua vida. Isso traz um movimento absurdo pra sua vida. Roda da fortuna representa a mudança. Ela também representa como se fosse um movimento em que você pode vir a mudar de profissão, pode mudar a roda da sua vida no sentido de casa, pessoas, tudo. Mas eu sempre vejo a roda da fortuna como se fosse algo valioso, uma mudança valiosa pra mim. Uma mudança que não é só faz sentido, mas é uma mudança que, tipo, dá uma sacudida, sabe? Aquela sacudida que precisa. E eu não tô falando pro externo, não. Eu tô falando de vocês mesmo. De vocês entendendo, olha, o que vale antes não vale mais. Aqueles juramentos, aquela coisa toda, tudo que eu tinha que provar, eu já provei. Agora é um belo de um foda-se. Eu não quero mais ter que provar nada. Eu não quero mais ter que carregar isso comigo. Eu não quero mais ter que lembrar disso. Ou atingir uma coisa porque fulano falou que era bom pra mim. Ciclano falou que eu não conseguia. É como se você estivesse tocando vocês mesmos. E a partir disso, a roda da fortuna vem mostrando pra você que, olha, realmente, olha, não vai mais. Não vai mais você ficar preso naquilo que te falaram. Não vai mais você ter que provar. Ou você ter que ir atrás de algum tipo de reconhecimento. Porque fulano falou lá atrás, continuou falando. E às vezes a gente fica tentando provar o tempo todo. Sabe? E fulano falou que eu não ia conseguir, eu vou conseguir só de propósito. Fulano falou que era isso e eu vou conseguir só de propósito. Eu vou conseguir porque eu vou provar. E eu tô vendo assim, não tem que provar nada. Pra mim já deu. Eu não quero mais isso. Eu vou para um outro processo. E esse processo, aqui eu vejo como se trouxesse um movimento do caramba. E você entendesse, realmente, eu precisava fazer isso. Eu precisava trazer essa mudança. Eu precisava trazer esse movimento pra minha vida. Deu pra entender, né? O que eu falei, é o rugido do eu. Eu sei que vai ter gente que vai vir aqui nos comentários e vai falar assim, ah, mas é ruim eu querer provar alguma coisa. Ainda colocarei um no meio, né? É ruim não querer provar alguma coisa pra alguém. Olha, é o que eu tô enxergando com as pessoas que eu tô conversando. Eu também tô nessa frequência aí. Eu não tenho que provar nada, é o que eu tô enxergando. Se entende? Vamos lá. Vamos tirar energias aqui com o baralho cigano. Eu vou trazer uma frase de ativação para você colocar aqui, se você estiver ainda, para ativar sua energia. E se essa leitura estiver conectada com você,
Vamos colocar essa frase aqui para eu entender também que essa leitura tá conectada com você. A sua frase é: eu sei o meu valor. Eu sei o meu valor. Ok? Vamos lá? A segurança que provavelmente tem a ver com alguma coisa ligada à tua parte profissional ou planos que você fez bem estabelecidos na sua vida, viu? A carta do urso, o livro e a carta da chuva. Pois é. Tem a ver com uma parte profissional sua que é como se eu estivesse falando pra mim que tava meio apreensivo, se cobrando muito com algumas coisas, lembrando muito de, cara, eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. É como se vocês estivessem se cobrando absurdamente por pode ser alguma conquista profissional, ou até mesmo como se fosse algo ligado à tua profissão que você tava bem se sentindo acuado, tá? Alguma decisão para você se sente acuado. Eu precisava fazer isso aqui. E quando eu falo do rugido do leão, olha aqui, ó. Não é um leão, mas a carta do urso ela pode representar essa força, hein? É quando você olha e fala, cara, mas assim, só não tem nome, mas eu tô num processo muito da hora. Eu tô num processo muito da hora de construção que, ao invés de eu começar a me cobrar cada vez mais e ficar nesse processo, e eu tô vendo como se fosse algo que você olha e fala, Perky, eu tô vivendo isso. Não é o que aquela pessoa falou que vai ter peso. Entende? Que mais? Tipo, sentimentos. A carta do envelope. A matéria. E a carta da vitória. Que coisa maluca, Leão. A partir do momento em que a gente toca que eu não tenho outra palavra pra poder falar isso, edição, coloca um pi na minha boca, ok? A partir do momento em que a gente fala, não, peraí, que tipo, o que a Cata está falando não faz mais sentido. Aquilo que eu inventei já não faz mais sentido. Já não me deixa mais tão confuso. Eu vejo como se fosse um momento em que você entende ou você consegue alcançar alguma coisa que é da hora, pela carta da matéria com a carta da cruz. Estamos falando de algo que pode estar ligado à sua matéria, à sua grana, o seu dinheiro. Tanto pela roda da fortuna quanto aqui. Ou estamos falando de algum desejo que se tornou latente e que alguém chegou pra você e falou, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Isso não é pra você. E aí, aqui eu vejo como se fosse algo que você fala, como assim não é pra mim? Fulano falou que não era pra mim, eu tava com isso o tempo todo na cabeça. Isso tava mexendo o tempo todo aqui. Tá um momento que você fala, pera aqui, como assim não vou conseguir? Não, eu já tô no processo, eu já tô aqui, eu já tô tomando as minhas decisões. Eu não preciso mais dessa função, dessa pessoa. Cara, eu vejo isso aqui como se você tivesse uma percepção muito maluca. E, novamente, isso pode fazer sentido agora, tá? É uma leitura geral. Isso pode fazer sentido um pouco mais pra frente. Mas você tendo a percepção de que o que aquela pessoa falou não vale um centavo do que acontece na sua realidade. Mano do céu, essa leitura, essa semana tá como? Eu achando que ia ser tranquilinha, né? Gostevos. A carta da cegonha. A carta do cachorro, a gente falou de Bubel, você quer cachorro. E a carta das alianças. Pois é isso mesmo. É a sua percepção que vai fazer com que você, além de entender aquilo que você está vivendo, vai fazer com que você também perceba que existe alguma conexão sua que pode estar te imitando, e aí é um momento em que você vai desfazer essa predição, e aí pode ser um relacionamento, ou pode ser alguma parceria tua efetiva, que você fala, cara, isso aqui me bloqueia de crescer. Isso aqui, ó, não é que te ajudou, mas nesse momento, é como se você entendesse que você não gosta mais, que não faz mais sentido estar na sua vida, e que tá na hora de dar tchau. Estamos falando de alguma parceria de trabalho, ou estamos falando de algum relacionamento seu. É o momento em que você entende que você conseguiu cair uma ficha de gratidão aí na tua cabeça, e você entende que não dá pra continuar com isso aqui. Não dá pra continuar com essa parceria, não dá pra continuar com esse relacionamento, não dá pra continuar nesse caminho que você tá. Eu tô falando do rugido do leão. A questão é, o que eu entendo com tudo isso que tá acontecendo aqui, nem você. Você vai soltar aí os paus, né? Você acaba vendo mão disso.
por reavaliações, por entender tudo isso. Não é, meu Deus, alguém que rompe com você, não é você que vai entender que isso limita você. Que mais? A cobra, a carta da lua, a carta da espiritualidade. Isso, minha Nossa Senhora, é a carta da magia. Pois é, não. Sabe o que eu estou vendo aqui na última linha que parece a coisa mais maluca do mundo, que ultimamente as duas leituras têm ficado assim? Até inclusive questões inconscientes vindo à tona. Isso eu tava vendo lá nos oráculos e é muito difícil eu falar disso nas minhas leituras. Você que acompanha aqui o canal sabe disso. É muito difícil falar de inconsciente. É quase... É uma leitura ou outra bem específica que eu falo sobre isso. Mas é da questões inconscientes eu vejo como se isso viesse à tona. Sabe assim, coisas... Por exemplo, eu entendi que eu tô vivendo isso. Eu entendi que eu posso sim chegar onde eu quero. Eu comecei a fazer reavaliações e entendo que tem algumas coisas que eu preciso me lembrar e vai ser já. Eu não posso mais deixar o que aquela pessoa falou fez sentido pra mim. Eu não posso mais deixar essa situação que me inventa continuar na minha vida. E aqui, pela carta da lua com a carta da cobra, é como se você tivesse um estalo assim de até aquilo que falaram pra mim lá atrás, há anos atrás, também não pode mais fazer sentido. E eu tô vendo vocês terem clareza sobre isso pra poder cortar na vida. Vocês entendem o quanto a roda da fortuna faz sentido nesse jogo? É um movimento muito grande. É uma coisa muito grande. Isso vai pra tua parte profissional? Entendo que sim, mas não só pra tua parte profissional. É como se você entendesse, cara, eu não preciso mais disso pra crescer. Eu não preciso mais disso pra me imitar, pra eu toda hora ter que ficar provando que eu tenho valor, pra eu toda hora ter que ficar provando que isso é bom pra mim, pra eu toda hora ficar provando quanto eu sou bom, quanto eu sou caridoso. Eu não preciso mais. E vou falar que também parar de ser puta, querer linguarudo pra caramba. A carta da cobra com a carta da lua. A partir do momento em que a gente deixa de ser o bonzinho da história, em que a gente abaixa a cabeça, é aí que vem mesmo as pessoas falando, elas criticando, elas tentando de alguma forma te colocar de novo numa gaiola que você não tá mais, que você não vai estar mais, ou você não está mais agora. E é a partir daí que eu vejo como se fosse um processo em que você fala não. Aí, ó, pode me colocar como eu amo à vontade. Fica de boa. Pode me colocar. Eu não volto mais lá. Eu tô vendo você com uma força absurda. Você não. Eu vou falar de novo um passo que eu falei em Aires, tá? Um passo, um salto, enfim. É como se fosse um processo de evolução. No qual você entende que o julgamento do outro já não faz mais sentido pra você. Que tá tudo bem a pessoa falar o que ela quiser de você. Entende? Porque vão tentar te colocar de novo naquela mesma casinha. Beleza? Vamos lá! Eu tô falando que tá forte. Você assistiu Ares. Se não assistiu, tu tiver planeta, dá uma olhada porque tá tudo forte aqui. Esse oráculo aqui, ele vem boa hora, tá? Vamos lá. Os acontecimentos soltos da mesa que eu gosto de trazer aqui, tá? São... Preparem-se para que vocês... eu tô vendo atitudes rápidas. Um exemplo, se tiver oportunidade, eu tô vendo você avançar na hora. Se tiver avaliação, eu vejo como se você reavaliasse, mas você sempre... A partir de agora, a partir desse momento em que eu estou lendo, é como se você estivesse sempre optando por você. A sua saúde mental, a sua saúde emocional, o que é melhor para você. Já foi o tempo, e eu não falo isso por falta de caridade, nem nada dessas coisas, mas já foi o tempo em que você se doava mais pelo outro, optava mais o outro e ficava de lado. Aqui eu vejo como se você estivesse falando, não, eu não vou mais ficar de lado. Pra mim já não dá mais. Se não faz sentido, se não for bom pra mim, eu não fico aí. E aí, essa primeira sequência com o acontecimento, eu tô vendo vocês bem bravos, alguma questão de trabalho. Como se vocês estivessem enxergando, por alguma questão de trabalho, tal coisa não tá legal. Tal coisa tá me... Já tem tempo que tá me cutucando. Eu não sei se é tempo ou não de ficar aqui. Eu não sei se é tempo ou não de eu continuar com esse processo aqui. E lembre-se, eu vi você tomando ações rápidas. Isso provavelmente é começou há um bom tempo e você tava segurando o refrão. Você tava ali segurando. Ai, não sei se é bom, se eu vou trocar um saco pelo duvidoso, etc. Até o momento em que você toma a sua conclusão. Tá? Depois, segundo acontecimento, aqui eu vejo que com relação à grana, dinheiro e etc. Olha, se houver algum tipo de... A palavra é escolha. Escolha, decisão até de você
Tá